Eu hoje trouxe aqui três convidados. São pessoas que eu tive o privilégio de aparecerem na minha vida, porque alguém me pôs em contacto com elas, porque alguém me pediu ajuda. Vou chamar a Maria João. A Maria João é enfermeira, é uma profissional de saúde tal como eu. E eu tive o privilégio de a conhecer e de conhecer a sua irmã Paula. Um, Quero-lhe agradecer desde já de coração. Foi um privilégio conhecê-la, Maria João, e agradecer-lhe por estar aqui hoje, para nos conseguir dar um testemunho tão impactante, que teve, da sua irmã Paula. Boa noite, Maria João. Não estamos a ouvi-la. Deve ter o microfone desligado. Espera aí que eu tenho que Só um ativar. bocadinho que tem que ter autorização, está bem, Maria João? Está como Carlos Reisende, Bruno. Ok. Pois, agora já não ia lá. A partida Maria João? já consegue ativar o som dela. Julgo que deve estar Já está. sim. Boa noite, conseguem-me Boa ouvir? noite. Boa Já está. noite, Maria Olá, boa João. Boa noite. noite. Bem-vinda. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de poder fazer esse testemunho, e agradeço também todo o apoio que me tem dado, porque sem esse apoio também não chegaria aonde estamos agora nesta fase. Portanto, eu só tenho a agradecer, não tenho que me agradecer a mim, mas sim eu a vocês, principalmente à Cristina, à Isabel e à Elizabeth. Então, como a doutora Isabel já disse, portanto, eu sou enfermeira e sou irmã da Paula Cristina. A Paula nasceu, uma breve resenha, pronto, a Paula nasceu com o cordão umbilical com duas voltas ao pescoço, foi um parto complicado e assim que nasceu, nasceu completamente cianosada e convulsionou logo. Quando a puseram na mama a primeira vez, voltou a convulsionar. Naquela altura não foi identificada qualquer patologia, porque estamos a falar do ano de 1966, não havia sequer ecógrafo. Pronto. E a Paula Quando agora tem que idade, Maria a João? Paula tem agora 57 anos. 57 anos. E como é que foi a vida da Paula Quando, aqui? quando os meus pais emigram para Angola, e é nessa altura, talvez pelo calor ou porque mera coincidência, é nessa altura que ela começa a ter crises epiléticas, bastantes e inúmeras, e se vem com 2 anos e meio, quase três, a diagnosticar também um atraso cognitivo acentuado. A partir daí, a Paula Mas como é que começou ela viu? a partir daí, a Paula começou a fazer tratamentos com anticonvulsivantes, tratamentos esses que nunca resolveram a situação da Paula, ou seja, nunca houve um controle das crises epiléticas. Pelo contrário, ela tinha cada vez mais e a destruição de sinapses de neurónios fazia-se a uma velocidade incrível, até que aos 7 anos de idade. A Paula chegou a ter 28 ataques por cada meia hora e nessa altura os meus pais resolveram a Paula, pronto, a Paula já desertava, nós vivíamos numa localidade semelhante a uma vila em Portugal, no meio do mato. A Paula foi encontrada a 20 e tal quilómetros de distância, tinha sido mordida por um macaco no mato. A Paula dançava à frente dos carros no meio da estrada, buzinavam para sair, portanto, os meus pais estavam desesperados e recorreram então à África do Sul. Na África do Sul foi dito à minha mãe, após um mês de internamento e de estudos, foi-lhe dito que a Paula sofria de um tipo de epilepsia muito rebelde, muito difícil de controlar, associado sim a um atraso cognitivo muito acentuado. Há aqui um prazo de tempo em que eles lhe administram uma medicação e essa medicação conseguiu controlar as crises epiléticas dela até quase sensivelmente aos 18 anos. Mas também foi dito aos meus pais que, caso aos 18 anos houvesse aqui uma recidiva, que ela voltasse a ter novamente crises epiléticas, que dificilmente
haveria um tratamento para ela e que nós, os meus pais, tinham que se mentalizar que era uma filha quase que perdida para a sociedade, não é? Pronto, entretanto regressámos, eu tenho feito, como estou na área da saúde, tenho feito imensas pesquisas, a Paula também já fez uso e faz ainda uso do CBD, que é o derivado da cannabis, faz a medicação dela, para quem sabe, não sei se há aqui mais pessoas da área da saúde, mas ela faz lacosamida, faz o levetiracetam, faz oxacarbazepina em diferentes dosagens, faz cenobamato, também faz sertralina e pronto, e também já fez topiramato, uma série Sim, de são tudo coisas, fármacos para o sistema nervoso central, certo? exatamente, tudo anticonvulsivantes. Entretanto, a Paula também já fez um estudo, neurológico para ver se havia possibilidade de fazer uma intervenção cirúrgica. Essa intervenção, pronto, essa conclusão desse estudo foi negativa em Portugal e eu avancei em 2021, avancei para o Ruber Internacional em Madrid. E, igualmente, após esse estudo com expert em epilepsia refratária, foi-me dito que a Paula, além destas patologias que eu tenho vindo aqui a referir, que a Paula também não tinha um pedaço de cérebro, que não sabiam se era daí que vinha o problema da epilepsia dela, mas também, portanto, veio-se juntar a nós esta informação de que há menos um pedaço de cérebro e que também, infelizmente, não havia indicação cirúrgica, porque caso o fizéssemos, avançássemos, ela hoje ainda tem autonomia, tem locomoção, tem autonomia para comer, para tomar, fazer a sua higiene, a sua alimentação, ajuda em tarefas, pronto, domésticas, mas que não se devia ir por aí. Ultimamente, a Paula piorou, pronto, nunca esteve bem, mas também piorou muito com a morte da nossa mãe, que faleceu agora em 16 de fevereiro do corrente ano, e eu cheguei a uma altura em que estava completamente desesperada, porque já não sabia, não há medicação que controla as crises Como era a epilépticas. vida da Paula nessa altura, Maria João? Em Como que altura, doutora? quantas crises? Como é que estavam as crises da Paula, antes de Sim, falarmos sim, era isso que eu ia referir. Eu entrei nessa espiral de desespero, porque nem a médica dela no Egas Muniz, que é a doutora Francisca Sá, não sei se alguém conhece ou não, pronto, nem ela, nem o médico em Espanha, ninguém estava a conseguir fazer nada para controlar estas crises. A Paula, por exemplo, para lhe dizer, eu tenho aqui, desculpem olhar de lado, mas tenho aqui o gráfico, porque eu assento tudo aquilo que ela tem. Por exemplo, no mês de maio, a Paula teve 44 ataques epiléticos, sendo um desses ataques epiléticos com uma queda aparatosa na rua, que se sofreu alguns traumatismos, e uma tarde em que teve a tarde inteira cheia de pequenas crises, isto no mês de maio. E indo por aqui fora, em junho, por exemplo, foram 56 crises. aumentou? Ah, Entrou um outro medicamento que esteve há pouco tempo em uso hospitalar, o cenobamato. Pensou-se que ia controlar as crises, mas também não controlou as crises, coisa nenhuma. Pronto, julho, 49 crises com uma noite de grande mal epilético. O grande mal epilético é quando ela entra em crises durante a noite consecutivas, em que não chega ao organismo, o cérebro não recupera de uma crise e já está a ter a outra, em que perde a locomoção, fica afásica, portanto não fala, Terrível. perde a noção, a orientação do espaço, do tempo, de tudo, fica tudo perdido. É como se fosse apenas um vegetal que está em cima da cama a ter crises consecutivas. O que é difícil também para nós, quem está ao lado, ver isto. É terrível. Agora, o que é que aconteceu e o que é que houve de novo? Eu já conhecia a Cristina, mas a Cristina Húngaro, e há um dia em que eu estou a desabafar com ela ao telefone e lhe digo: estou desesperada porque o próximo passo que os médicos me indicam é colocar o estimulador vagal. E eu não queria ir para nada invasivo, porque até não temos sequer a certeza que o estimulador vagal lhe venha a fazer o controle das crises epiléticas. E ela disse-me: e porquê é que tu não experimentas o X39? E eu ouvi aquilo, e a única imagem que me veio à cabeça foi de um carro, de um BMW ou de um carro, sei lá, qualquer coisa. E eu disse: olha, desculpa a minha ignorância, mas eu não sei o que é um X39, isso é um carro.
E ela começou-se a rir e não sei o quê. Não, não, e não sei o quê. Não conheces os adesivos da Lifewave e não sei o quê. Não, olha, não sei de nada, não percebo nada do que tu estás para aí a falar, a dizer. Mas já não sei se foi ela ou se fui eu que naquele momento não podemos continuar a conversa, interrompemos, mas retomámos a conversa a posteriori. E eu tenho que vos dizer aqui, e disse à Isabel e à Cristina e à Beta, que vinha aqui única e exclusivamente dizer a verdade, porque é o meu único princípio de vida e poder ajudar também alguém que esteja em situações parecidas ou que vocês possam vir a ajudar. Eu fui muito cética em relação a isso e pensei, epá, se tanta medicação não controla isto, vou agora eu andar aqui, desculpa a expressão, a ser enganada, a pôr pensos adesivos, como é que os pensos adesivos vão fazer alguma coisa para a minha irmã? E sinceramente deixei cair por terra. Maria João, todos passamos por isso. Não, Há não, um não se dia. sinta assim porque a maioria das pessoas passa por isso. Todos passamos por isso. Há um dia que eu estou no mesmo local físico com a Beta e com a Cristina, o Húngaro e a Paula estava a começar a desenvolver grande mal epilético e eu estava, pronto, na perspectiva de não seguir com a visita àquilo que estávamos a fazer e voltar para trás para Lisboa, metê-la no carro e vir para casa, para Lisboa. E a Cristina e a Beta resolvem colocar um X39 que uma tinha, resolveu colocar na Paula. E o que é certo é que, passado 20 minutos, a Paula tinha parado as crises epiléticas e eu consegui assistir a um espetáculo que íamos assistir e esteve tudo bem. Entretanto, a partir dali já fiquei mais desperta para isto e dias a seguir falo com a Cristina novamente e com a Beta e, portanto, resolvi aceitar. Eu disse, epá, se realmente eu vou ter que entrar num estimulador vagal, por que não, antes do estimulador vagal, experimentar estes pensos? Vamos lá ver. E então a Paula começou este protocolo, o primeiro protocolo da Paula foi agora, é recente, foi no dia 3. Entretanto, no dia 3, a Paula continuou a ter crises nesse dia. Teve 7 crises com os pensos e eu senti-me mesmo muito, muito desanimada, quase sem força anímica. E peguei no telefone e falei com a Cristina e a Cristina resolveu colocar-me em contacto com a doutora Isabel, que agradeço, e também falei com a Beta. E então a doutora Isabel faz aqui uma alteração de protocolo e no dia 4 deste mês de agosto, então a Paula faz o segundo protocolo indicado pela doutora Isabel e tem sido a surpresa das surpresas para mim. E por ter sido surpresa e estar a ser tão bom, que eu já vos vou dar aqui o resultado em números de crises, é que eu aceitei estar aqui a dar a cara realmente por um testemunho que realmente tem impacto, porque eu nunca pensei que estes adesivos pudessem fazer por a minha irmã o que estão a fazer, e cada dia que passa, e como vos disse, isto é recente, eu comecei no dia 3 com a alteração de protocolo no dia 4 e o que é que acontece? A Paula, neste momento, já teve 6 dias, eu tenho aqui escrito, eu tenho aqui um gráfico, penso que vocês não conseguem ver, Sim. penso que não conseguem ver, mas é só para perceberem que eu tenho isto tudo registado. A Paula já teve 6 dias sem qualquer tipo de crise epilética, o que é uma benção. Teve 4 dias em que teve pequenas crises, que praticamente só eu que a conheço é que consigo perceber que ela está a ter essas pequenas crises. Para vos dizer mais uma coisa. Portanto, e nós agora estamos outra vez dia 12, dia 11 dia 10 não teve nada, dia 11 teve uma muito pequenina, dia 12 não teve nada, dia 13 não teve nada, hoje é dia 14, não posso dizer que ainda não teve nada porque o dia não acabou, mas até agora não teve nada. E o que é que eu vos posso dizer que eu tenho aqui? Por exemplo, em julho do mês passado, até ao dia 2, até ao dia 14, a Paula já tinha tido 19 crises epiléticas. Tinha tido uma noite de grande mal epilético, foi na noite do dia 11 para o dia 12. E no dia 12 teve uma crise, um ataque epilético enorme, já aqui na minha casa, ao sair da garagem, no carro, em que ela caiu estatelada no chão, foi uma queda aparatosa. Ficou com hematomas incríveis, Estamos, na Maria João, região das nádegas. deixa-me só Diga? interromper. Estamos a falar do mês de julho, certo?
Portanto, isto ainda não estava a fazer os Não, efeitos. não, exatamente, estamos a falar do mês de julho. Estamos a Do falar do julho, mês de para julho. comparar, não é? Portanto, Estou a exato. comparar o que aconteceu, por exemplo, no último mês, em julho, antes da utilização dos PETs do LifeWave, antes deste protocolo, e com hoje. Portanto, eu Então, com eu este posso mês, só fazer uma pergunta, Maria João, sim, peço desculpa de interrompê-lo. Desde que a Paula começou a utilização dos PETs, que foi no dia 3, certo? De certo? agosto, ela já teve alguma crise de mal epilética, alguma noite em que esteve Não, constantemente em convulsão? Nunca mais. não, A não. Paula já teve. Posso até testemunhar aqui, a doutora Isabel sabe, e a Cristina e a Beta, mas eu, desde que a minha mãe faleceu, nem durmo com o meu marido. Eu durmo num quarto ao lado da minha irmã, com as portas do quarto abertas, porque eu não consigo ter um sono descansado, com medo que ela tivesse, que venha a ter crise, entrar em grande mal epilético e que eu não a ouça, porque se eu não acudir logo no início, a coisa pode ser bem mais grave e pior. Claro, E, claro. Quem sabe o portanto, que é o cuidador, não é? E cuidar de uma pessoa que pode estar em constante risco e é imprevisível, não sabemos quando pode acontecer, é estar em constante sobressalto. E eu exatamente. acredito que isto também na sua vida possa ter tido algum impacto, certo, Maria João? Isto ainda é Exatamente, isto está a recente. ter um impacto muito positivo porque eu hoje em dia já me consigo deitar muito mais relaxada também, porque estou muito mais confiante que ela não vai ter, porque ela o mês de agosto todo não teve nenhum, desde que está a fazer o protocolo, portanto não teve nenhuma noite nem nenhum dia de grande mal epilético. Portanto, Deixem-vos dizer. e as crises têm uma intensidade muito mais fraca. Deixem dizer-vos para quem está aqui a assistir que o protocolo é a utilização de um outro PETs para além do X39, está bem? Eu acho que posso dizer, é o carnosine, todos o conhecemos, sabemos onde é que ele atua e é isto. É isto que está a fazer à Paula, é o uso de dois PETs concomitantemente e que está a ter um impacto brutal, algo que a medicação não estava a conseguir Controlar. controlar, não é? Estamos a falar de uma epilepsia refratária, ela é muito rebelde, e perceber também que com isto nós não queremos dizer que as pessoas não devem tomar medicamentos, que as pessoas não devem ir ao médico. A Maria João é enfermeira, que certamente vai continuar a levar a Paula ao seu médico, a dar-lhe, a administrar os medicamentos, tudo aquilo que ela deve fazer é apenas uma promoção, uma melhoria da função do nosso organismo. E que muitas vezes algo que parece tão simples pode ser tão impactante e pode ter resultados como este que estamos aqui a apresentar hoje, que é sem dúvida. Só para terminarmos, Maria João, portanto, desde que a Paula começou, teve um dia em que teve uma crise, certo? Teve alguns dias em que teve pequenas desplotações de pequenas crises que não chegaram em crise e tem E- dias em que já não tem nenhuma crise. Portanto, há quantos dias seguidos Exatamente. é que a Paula já não tem nenhuma crise? Desculpe, não ouvi agora a última Há pergunta. quantos dias seguidos a Paula já não tem nenhuma crise? Já houve várias vezes, já houve 2, 3 dias seguidos sem crises e neste momento estamos, se acabar o dia de hoje, praticamente temos 3 dias. O dia 11 teve uma muito pequenina que eu quase nem considero crise, portanto, se assim for, posso lhe dizer 1, 2, 3, 4 e hoje será o quinto dia seguido sem praticamente uma crise. Ah. Porque a crise do dia 11 foi à noite e foi tão mínima, tão pequenina que não, pronto, não é relevante no E antes quadro do epilético. X39, tínhamos mais ou menos quantas crises diariamente? Ou havia dias sem crises antes do X39? Não, não, Não nós havia era dias sem isso que eu estava a dizer há pouco. Portanto, nós tínhamos 40 e tal, 50 e tal, 60 e tal, e fora aquelas que eu tenho que ser franca com vocês, fora aquelas que eu não vejo, porque eu moro numa moradia e muitas vezes ela está no piso de cima ou no piso de baixo e pronto, e não estamos no mesmo espaço, ou porque eu tenho que sair e ela fica em casa com uma senhora ou com o meu marido, e portanto, estes números nunca são números reais, eles serão sempre para cima, serão sempre superiores, não é? Oh, Pronto, Maria outra João, eu questão, só para agradeço. terminar, também da minha parte, eu dia 20 vou à médica, vou novamente à doutora Francisca Sá, neurologista, com especialidade em epilepsia refratária, a médica que a segue, e vou-lhe apresentar este quadro e vou-lhe apresentar exatamente o LifeWave, porque ela tem que saber que o controle destas crises da Paula nada tem a ver com a medicação, mas sim com os PETs e também tentar perceber se eu posso começar aqui a reduzir alguma medicação, principalmente os anticonvulsivantes mais agressivos, não é? É isso mesmo, Maria Esse é o João. meu próximo passo. É isso mesmo. É isso mesmo. Provavelmente é isso que vai acontecer. Poderá haver uma Estar a fazer diminuição aqui um desmame. isso da medicação. E a Maria João usou um termo que eu adorei, que é
as pessoas têm que saber, não é? Nós temos esta responsabilidade de dar ao mundo a conhecer que realmente temos um produto maravilhoso em mãos. Maria João, eu agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. Sei que hoje fez um grande sacrifício para estar aqui. Agradeço-lhe de coração. A Não, sua presença foi excepcional. Muito obrigada por não tenho tudo. que agradecer mais uma vez, eu o digo. Eu tenho que agradecer à Cristina Húngaro, à Beta e à doutora Isabel, exatamente porque eu já estava a desesperar. Ainda bem que mudou o protocolo, ainda bem que as coisas estão a correr bem. Só tenho a agradecer-vos e partilhem, que eu vou fazer o mesmo. Mesmo, partilhar, divulgar, porque temos um produto maravilhoso em mãos. Muito Exatamente. obrigada, Maria Vá, João. uma boa noite, Obrigadíssima pela obrigada. sua presença aqui. Vá, Obrigada. obrigada também. Obrigada. E então, que me dizes a isto, Bruno? O que é que te está a parecer? Fiquei sem palavras. É, não Sério, é? É eu por acaso impactante. tenho uma curiosidade. Não sei se podes responder, mas Sim. o que é que te levou a sugerires o Carnosina e não outro patch qualquer? Porque eu sei como é que ele funciona. Porque, porque ele tem uma ação Poderias ter sugerido um excepcional. glutatión, um Ion. Não, não podia, não O podia. Ion, por exemplo, para mim faria sentido, não é? Não sei. Ah, Não, não tem o mesmo poder neste caso do carnosina, porque ele tem uma grande ação a nível do sistema nervoso central e uma ok, das coisas que ele faz é diminuir portanto, uma pessoa que tem epilepsia é como se tivesse constantemente as suas sinapses, portanto, as células do cérebro chamam-se axónios e as suas terminações nervosas chamam-se sinapses. Agora imagina um curto-circuito, tu que sabes certamente da parte de eletricidade, imagina que há ali um curto-circuito entre estas ligações. É exatamente isto que acontece numa epilepsia. Por momentos há ali um curto-circuito que o cérebro não consegue controlar e o carnosine tem este efeito magnífico, mas nada funcionaria sem a presença do X39. ok. Atenção que a Maria João começou por dizer que o primeiro patch a utilizar foi o X39. Portanto, é sempre muito importante nós iniciarmos com o X39 e depois poderemos associar um outro patch.